Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria pedir você que tem Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, por favor. Aleluia. Mateus, capítulo de número 8. Eu quero ler apenas 2 versículos desse texto para a nossa meditação nessa noite. Diz-nos assim a palavra de Deus, em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Tome assento em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite do grande privilégio que é viver. E sendo bem sincero, esse texto, quando eu estava procurando um texto que pudesse contextualizar a minha fala ou o tema dessa mensagem, foi o melhor texto que eu pude achar na palavra de Deus. Foi esse. A Bíblia fala que Jesus estava caminhando e chega um escriba e começa a falar com ele, e começa a dizer para ele: Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus responde ao escriba: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada para te oferecer no seu evangelho. Se quiser me seguir, saiba que tu vai ter que viver desse jeito. Foi isso que ele falou nos versos anteriores àquilo que a gente está lendo. Então chega um discípulo de Jesus. Não era um escriba, não era um fariseu, era um seguidor de Cristo. Um seguidor de Jesus chega para Jesus e diz para ele: Jesus, deixa eu ir ali rapidinho em casa, meu pai morreu, e eu quero poder sepultar o meu pai. Há uma tradição no judaísmo, nós temos todo um processo para poder fazer isso. O sepultamento tem todo um processo, envolve todo um rito. O senhor é judeu, o senhor sabe disso. É assim que acontece. Eu queria poder ir sepultar o meu pai. E Jesus dá uma resposta um tanto curiosa, porque Jesus vira para aquele discípulo dele, seguidor dele, que já estava no caminho, já estava caminhando. Não era alguém que se ofereceu para caminhar, não era alguém que não conhecia Jesus, era alguém que já caminhava com ele. Era um amigo, era um parceiro, era o que a Bíblia chama de discípulo, um discípulo seu. O chama e pergunta: Senhor, eu posso ali sepultar o meu pai rapidinho? Aí eu volto e continuo a caminhada contigo. E Jesus dá uma resposta um tanto quanto intrigante. Ele vira para o discípulo e diz assim: deixai os mortos sepultarem os mortos, vem e me segue. Se alguém chegasse para mim e dissesse: Pastor Júnior, hoje tem culto, mas eu não vou para o culto, porque eu vou para o aniversário do meu filho, porque eu vou ali visitar um casamento, porque eu vou ali em tal lugar, porque eu vou visitar o meu pai que está hospitalizado, porque eu vou, e eu dissesse assim: deixem aqueles que querem aniversariar para lá. Deixem aqueles que querem ir para o hospital, irem para o hospital para lá. Venha para o culto e me segue com Jesus. Seria ofensivo, sim ou não? Quem se sentiria ofendido, levante a mão, em nome de Jesus, para ser sincero. Porque se tu falar isso para mim, eu me ofenderia. Se eu chegasse para você e dissesse: pastor, eu não vou para o culto hoje, porque meu pai morreu, e eu vou lá sepultar ele, e você virasse para mim e dissesse: pastor Júnior, pelo amor de Deus, deixe os mortos sepultar os mortos, vamos para a igreja.
Provavelmente eu me ofenderia, eu acharia você insensível, eu olharia para você e diria: pelo amor de Deus, cadê o mínimo de sensibilidade com alguém que é meu ente querido? Você não está tendo o mínimo de empatia pela minha dor. Não é assim, sim ou não é? Então a gente precisa entender por que Jesus deu essa resposta. Porque na Bíblia não há o relato de que o discípulo tenha se ofendido, e muito menos que tenha voltado para sepultar o pai. Então, quando eu estava buscando na Bíblia algum texto que pudesse contextualizar o tema que eu quero trabalhar nesta noite, que é o grande privilégio de viver, o grande privilégio que eu e você que temos, você que está aqui na casa de Deus, e você que está me assistindo onde quer que seja, nós temos um grande privilégio, e nós não temos dado conta deste privilégio. E nós vamos ver no decorrer dessa palavra, porque esse texto é o melhor subsídio que eu pude achar na palavra do Eterno, para mostrar por que é um grande privilégio estarmos vivos. Quero dizer, não aos mortos, mas aos vivos. Quantos podem exaltar o nome daquele que é o dono da vida aqui nessa noite? Nós temos que entender, estava ali Jesus, sendo ele o autor, e a Bíblia chama Jesus de autor e consumador da nossa fé, aquele que inicia e aquele que finaliza, quem põe um ponto inicial na nossa vida, e quem diz assim: o ponto final chegou, é ele. Ele é o dono da vida. A vida foi feita através dele. A Bíblia diz que toda a criação foi feita por ele. Então ele é o autor e consumador de tudo. É ele quem dá o início da sua vida, quando você dá aquele primeiro choro, e que os médicos, ao baterem na costa daquela criança recém-tirada da madre, quando se bate naquela costa, a esperança do médico é que aquela criança venha chorar, venha fazer algum suspiro, venha respirar saindo dali daquela barriga, porque a ideia do médico é: se ela chorar, está viva, tem vida, não está morta. Quem dá aquele ponto inicial e que dá um start para que a sua alma comece a ser chamada de alma vivente é ele, é Jesus. Mas quem também chega e diz: está encerrado, está consumado, está acabado, está finalizado, também é ele. É o mesmo que dá a vida, é o mesmo que tem o poder de tomar. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Então estava ali um discípulo que já estava caminhando com Jesus, já estava vendo Jesus fazer milagres, já estava vendo Jesus fazer tantas coisas gloriosas, e de repente ouve do seu líder máximo: não para de caminhar comigo, continua. Mas Jesus é meu pai, meu filho, continua comigo aqui. Mas Jesus é meu filho que está ali morrendo, continua, meu filho, não para, continua caminhando comigo. Mas Senhor, eu preciso sepultar ele e morrer. Deixa isso aqui, continua a caminhar comigo. Se você não entender porque Jesus falou aquilo, você não conseguirá ver Jesus com os olhos que a Bíblia quer mostrar aqui. Aqui não era um Jesus ignorante, não era um Jesus insensível, não era um Jesus incompreensível, não era um Jesus que não tinha empatia, não era um Jesus que não conseguia amar e sentir a dor daquele seu discípulo. Era um Jesus que entendia: meu filho, você quer realmente experimentar o que é vida, o que é viver, o que é estar vivendo? Caminhe comigo, ande comigo, em mim está a vida que você precisa. E eu preciso entender então por que Jesus, ele responde isso ao seu discípulo. Uma coisa que é fato é que todo mundo vai morrer um dia, meu irmão. Todo mundo vai morrer um dia. Semana eu estava assistindo um filme onde uma criança viu o seu pai morrendo. Quando ela é adulta, ela espiritualmente se encontra no reino das almas com o seu suposto pai, isso numa ficção. E esse pai pergunta para aquele agora já homem adulto: meu filho, você chorou por mim? Ele disse: não. E o pai pergunta: mas você não chorou por mim? Por quê? Disse: porque todos vamos morrer um dia. Então um dia eu sei que eu fecharei os meus olhos e te encontrarei novamente.
Ele, apesar de estar falando em uma ficção, ele estava na verdade transliterando ou traduzindo para a gente uma fala de Cristo. Todos nós um dia vamos morrer. Quem entende isso, diga glória a Deus. Mas se você perguntar quem quer morrer, além daqueles depressivos ou oprimidos por Satanás, você não verá ninguém levantar a mão. Então por que Jesus responde aquilo? Por que Jesus, que é aquele que dá o ponto inicial e o ponto final na vida de alguém, na jornada de alguém, por que Jesus fala aquilo? Uma coisa que a gente sabe é que todos nós vamos morrer, e a Bíblia fala que depois que você morre, escute o que eu vou lhe dizer, depois que você morre não tem mais o que fazer, não há mais o que consertar, não há mais o que retroceder, não há como você mandar uma mensagem do além. A Bíblia fala de um jovem que era pobre, conhecido, por Lázaro, e que esse jovem Lázaro vivia próximo de um homem muito rico, e ele se alimentava, por assim dizer, daquilo que aquele rico oferecia a ele. E parafraseando para que você entenda onde eu quero chegar, ambos morrem, e aquele rico que não temia a Deus vai para o inferno, e o jovem que amava a Deus, apesar da sua pobreza, vai para aquilo que a Bíblia chamava de seio de Abraão. E diz-nos a palavra de Deus, que quando ambos estão lá, um no seio de Abraão, e outro no Sheol, ou naquilo que nós chamamos de lugar de aprisionamento, eles estão separados por um grande abismo. E aquele homem que um dia, apesar de pobre, amava a Deus, olha para baixo, depois do abismo, como se estivesse numa parte mais alta, e vê aquele homem rico, que não temia a Deus, ali sofrendo em chamas. Então Abraão começa a conversar com esse jovem, e o rico olha lá de baixo e diz assim: Abraão, pelo amor de Deus, pede para Lázaro, que me conhecia, para molhar o dedo numa gota de água e vir me refrescar, porque eu estou incendiado por essas chamas, eu estou sendo consumido por elas. E diz a Bíblia que Abraão diz: há um posto entre nós, um grande abismo, não há como nós passarmos daí e nem os daqui para cá, estabelecendo um critério no reino de Deus. Uma vez que você morrer e for para um desses dois caminhos, não há como para sair de um para o outro. Quando eu estiver no céu, não há como eu chegar para Jesus e dizer: Jesus, deixa eu passar uma temporada no inferno, assim como quem está no inferno não poderá dizer para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim e deixa eu ir para o céu. Não há uma separação. Hebreus capítulo 9 versículo 27 diz: após a morte segue-se o juízo. Então a morte não é o fim, a morte é o início de uma longa jornada. Jesus sabia disso, e Jesus estava tentando ensinar para essa pessoa que era seu discípulo, pelo menos, e eu vou extrair só 4 lições, mas existem inúmeras lições nesse texto. E diz a Bíblia que aquele homem rico, Jorginho, olha para Abraão e faz um pedido curioso: ei, por favor, manda alguém na minha casa, eu tenho vários irmãos, avisa para eles que aquilo que está sendo pregado é verdade, avisa para eles que após a morte realmente há uma jornada, há uma caminhada, não se encerra quando se fecha os olhos aqui, quando se fecha os olhos dessa dimensão, se abre em outra dimensão, e a decisão de para onde nós iremos está totalmente relacionada com a vida que viveremos. Então, se você vive para Ele, pode exaltá-lo; se você vive por Ele, pode exaltá-lo, porque há uma jornada maravilhosa para aqueles que servem a Cristo. Aleluia. Existe uma coisa curiosa, porque muitos de nós, apesar de termos a consciência de que vamos morrer, não sabemos quando isso vai acontecer. Muitos de nós vivemos a vida de qualquer jeito. Viva a vida como a gente quer. Existe um grande sábio chamado Confúcio. Ele diz uma verdade que ele deixou registrada, que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: aprende a viver como deves,
então saberás morrer bem. Olha a profundidade dessa pequena frase. Esse cara, Confúcio, era um mega admirador de Cristo. Foi dele a frase que ficou respeitada no mundo inteiro, porque esse homem até hoje é respeitado por aquilo que dizia e pela sua filosofia de vida, quando ele abre a boca e sabiamente diz que se toda a literatura do mundo acabasse, se não existissem mais livros que nos ensinassem a viver, se não existisse mais nada no mundo de conhecimento e só nos sobrasse o sermão da montanha de Cristo, o mundo se salvaria. Um homem que chegou a dizer assim: eu reconheço Cristo, mas não consigo ver Cristo nos seus seguidores. Ele fala de uma beleza, quando se refere a Cristo, que muitos de nós não conseguimos ainda pronunciar. E sabiamente ele abre a boca e diz: aprende a viver como deves, para que você possa saber que morrerá bem. Você sabe o que Confúcio estava tentando dizer? O que Jesus passou os 4 evangelhos dizendo: há uma vida eterna que nos aguarda, aleluia. Há um céu que nos aguarda, aleluia. Há sim um grande tesouro espiritual que aguarda os seus servos, aleluia. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que para eu alcançar este céu, alcançar esse caminho, alcançar essa morada, eu só alcançarei se eu entender que nesta terra eu preciso viver por Ele, para Ele e para a glória dEle, aleluia. Então eu quero compartilhar com os senhores apenas 4 lições rápidas a respeito do porquê Jesus respondeu isso àquele seu discípulo. Primeiro, Jesus deu essa resposta para aquele discípulo porque a vida, escute aqui, continua. O que muitos de nós muitas vezes não entendemos, apesar de parecer óbvia, apesar de parecer óbvio a afirmação de que a vida continua, mas muitos de nós temos muita dificuldade de continuar quando perdemos alguém que muito amamos, ou alguém que muito significava para nós. Há homens que foram casados com grandes mulheres, que eu tive o privilégio de conhecer, e que não querem, não conseguem se relacionar, não conseguem imaginar-se com outra pessoa, porque até hoje vivem atrelados a alguém que um dia marcou a sua vida. Eu conheço mulheres que nunca conseguirão refazer as suas vidas, porque apesar de terem vivido uma vida vislumbrante ao lado do seu marido, após passar para a eternidade, o marido deixou uma lacuna que é impreenchível por qualquer outro homem. Eu estou errado? Você conhece alguém assim? Mas Jesus estava dizendo àquele discípulo, quando disse: olha, vem e me segue, porque os mortos, eles podem enterrar os mortos, mas você tem uma vida para seguir, você tem que continuar. Seu pai morreu, lamento, é triste saber que seu marido morreu, é triste saber que a sua esposa morreu, é triste saber que seu filho morreu, mas há uma vida a se continuar. Nós precisamos dar continuidade, porque viver é um privilégio que Deus dá a muitos. Quem tem esse privilégio aqui? Aleluia. Eu quero que você abra em 2 Samuel, porque eu quero compartilhar com você uma história bíblica de alguém que entende um pouco daquilo que eu estou dizendo, e talvez possa lhe ajudar a entender porque que eu estou colocando como uma primeira lição, Wilson, que Jesus tentou passar para aquele jovem discípulo: meu filho, a vida continua, não dá para parar. 2 Samuel, capítulo de número 12. Jorginho, auxilie seu convidado aí, né? Esse colega que está nos visitando aqui, aleluia. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ver essa questão do luto. Olhe para mim um minutinho. Quem já perdeu alguém muito amado, levante a mão comigo, além de mim. Acho que todo mundo, ou quase todo mundo. É difícil, não é? É difícil demais.
Se esse alguém muito amado for alguém tipo uma mãe, um pai ou um filho, a dor é quase que constante. Você passa num lugar onde aquela pessoa costumava ir, você lembra e chora. Você chega num restaurante onde você era acostumado a ir com essa pessoa, você chora. Você olha para um parquinho onde aquela criança costumava brincar, você chora. Porque o luto faz parte da nossa humanidade. O que nos faz humanos são essas emoções. E glória a Deus porque as temos. Mas nós precisamos entender que Jesus, quando disse: olha, deixai os mortos, enterrar os mortos, vem e me segue, ele estava tentando dizer: olha, meu filho, a vida tem que continuar. A vida não pode parar porque o seu pai morreu. Você não pode se anular. E o que acontece na vida de muitas pessoas é que elas se anulam. Elas anulam os seus sentimentos, elas anulam a sua vontade de avançar, elas anulam os seus sonhos, elas anulam os seus anseios. Parece que a vida perde o sentido. Para algumas pessoas, elas passam a ser independentes de remédios, porque elas entendem que não conseguem mais dormir, porque quando olham para o lado, não conseguem mais ver a presença daquela pessoa, quando entram no quarto daquela pessoa, não conseguem mais ver ali, e sofre. Há pessoas que não conseguem se desfazer das coisas que um dia foram de alguém que você amou. Você sabe, uma das coisas mais lindas que eu acho criada nesse país foi a possibilidade de eu me tornar um doador de órgãos. Que bênção, que maravilha saber que se eu morrer, alguém vai poder usar o meu coração, alguém vai poder respirar com o meu pulmão, alguém vai poder fazer aquilo que agora não consegue fazer porque não tem, mas graças a alguém que doou parte de si, porque não vai mais poder usar. E muitos de nós não conseguimos entender e nos desprender daquilo que ficou para trás. Jesus não estava tentando dizer para aquele cara: eu sou insensível, eu não entendo a tua dor. Jesus estava ensinando para o seu discípulo: meu filho, deixa isso não vai mudar mais, não adianta continuar sofrendo, continua aqui, segue, olha para o alvo, para onde ele está indo, você também irá, que é para a vida eterna. Na vida eterna nós nos encontraremos com aqueles que seguiam Jesus. Quem crê nisso? Pais que se foram, mães que se foram, parentes que se foram, irmãos que se foram. Esse último mês nós perdemos da nossa família pessoas que eram extremamente amadas. Mas eu tenho dito aos meus familiares, eu tenho dito aos meus parentes, eu tenho dito à minha mãe que está aqui presente conosco, me dando o privilégio de ter comigo aqui na casa de Deus. Eu tenho dito a ela: mãe, eu sei que é difícil, é doloroso, mas nós os veremos, porque eles morreram nesta jornada, morreram crendo nessa palavra, morreram acreditando no Salvador. É por isso que nós caminhamos, e é por isso que Jesus disse: continue a caminhada, porque a vida continua. 2 Samuel, olha que história curiosa. Você que tem Bíblia, abra aí, capítulo 12, versículo 16 diz assim: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu o pão com eles. Olhe para mim. Quem já jejuou para Jesus curar alguém que já passou para a eternidade? Levanta a mão comigo. Como é difícil você se sacrificar, você jejuar, você dobrar o joelho, você fazer a campanha, você se reunir com os irmãos, pedindo, clamando, chorando, pedindo para Deus curar, pedindo para Deus salvar, para Deus poupar, e de repente você descobre que Deus não poupou. Você sabe o que eu vejo no coração e nos olhos de muitas pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, eu estou revoltado com Deus, porque eu orei, porque eu era de dentro da casa, eu cantava, eu pregava, eu orava, e Deus não poupou minha mãe, Deus não poupou meu pai, Deus levou meu filho, Deus isso, Deus aquilo. Olhe para a Bíblia, versículo de número 18 diz assim: e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. O que aconteceu com a criança, irmãos? Ela amou, mas ele estava jejuando, ele estava orando, gente. Nós não estamos falando de homem qualquer, não estamos falando do homem mais citado na Bíblia depois de Jesus, Davi.
o grande rei de Israel, o homem que teve o privilégio de Deus dizer assim: eis um homem segundo o meu coração. Mas mesmo sendo ele grandioso como ele era, a Bíblia diz que ele orou, que ele jejuou, e no 7º dia, ele orando sem comer nada. E sabe como é que ele orava? O texto descreve, ele ficava com os braços abertos, como se deve adorar a Deus, verdadeiramente, no chão, com o rosto, a fronte encostada no pó, respirando o pó da terra, como um verdadeiro adorador. Essa é a verdadeira adoração. Ele ficou por 7 dias assim, irmão, sem comer, sem beber. As pessoas chegavam e diziam assim: come um pouquinho de pão, ó rei, já está no 5º dia. Não, eu não vou comer nada, ninguém me mexe, eu quero ficar aqui, porque eu estou clamando ao Deus que é Deus, poderoso para curar. Mas no 7º dia a criança morre. E olha para o texto, como é curioso, porque a Bíblia diz assim, versículo 18: sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança está morta? Porque mais ainda vai lhe afligir. Viu porém Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Versículo 20, olha isso. Olhe para cá. A gente tem que olhar para a Bíblia e parar para entender porque é que as pessoas têm algumas atitudes. A gente precisa parar e olhar para ela e dizer assim: mas espera aí, ela é meu referencial, ela é o meu modus operandi, ela é a forma como eu devo agir. Eu tenho que tentar entender por que esses caras conseguiram isso. Se eles eram de carne e osso como eu também conseguirei. Versículo 20, olha para a Bíblia. Então Davi se levantou da onde, irmãos? Foi da onde? O cara, olha para cá. O cara não estava aqui: ó Senhor, eu quero te pedir, faz um milagre. 7 dias, não era de joelho, era prostrado. Quando você ler na Bíblia, fulano está prostrado diante de Deus, ele está com os braços abertos, com os pés abertos, assim, e com o rosto em pó, cheirando, respirando o pó da terra, que é a forma mais humilhante que o ser humano pode se demonstrar para Deus, reconhecendo a soberania e a grandeza desse Deus. Mas olha o que o texto diz, olhe para a Bíblia, versículo 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou 7 dias, sem banhar, se ungiu. Ei, você sabe o que é se ungiu? Você tem ideia do que é ele se ungiu? Ele se levanta da terra, depois de 7 dias, sem lavar, sem tomar banho, sem beber água, sem nada. Ele se lava primeiro, depois que ele se lava, ele vai se ungir. Você sabe o que quer dizer se ungir? Quer dizer que ele foi se preparar, como que dissesse assim: eu vou agora me consagrar o meu corpo, consagrar aquilo que eu sou a Deus. O cara foi oferecer o próprio corpo em sacrifício a Deus, como quem dissesse, quando a Bíblia fala que quando você unge algo, aquilo pelo qual você ungiu se torna propriedade de Deus. É por isso que eu sou extremamente contra aquelas pessoas que dizem assim: pega aqui esse olhinho, vai lá e unge seu quarto, vai lá, unge a sua casa, vai lá, unge ali aquele carro, porque se você está ungindo, você está dizendo: esse quarto é de Deus, essa casa é de Deus, esse carro é de Deus, e tem que ser usado do reino de Deus. Aí o cara unge o carro, aí você diz assim: vamos dar uma carona aí? Não, pastor, não posso não, o carro está novinho. Irmão, chegou um pessoal ali do interior: você pode nos ceder ali um quarto da sua casa? Não, eu não posso, pastor, não tem como ceder. Por que eu não posso, pastor? E não tem como ceder? Ah não, porque esse quarto aqui, pastor, eu não conheço quem está chegando. Mas você não ungiu. Quando alguém se ungia e derramava-se óleo sobre a cabeça de alguém, aquela pessoa estava sendo consagrada a Deus, ela era propriedade de Deus. Sabe o que Davi fez? Depois que o filho dele, não foi a esposa, não foi um parente distante, não foi um irmão, foi o filho, querido. Só quem tem filho sabe a dor que é perder um. Só quem tem filho e já perdeu um sabe o sentimento que é. Mas Davi, quando descobre que o filho morre, a Bíblia diz que ele se levanta, e escute isso,
Versículo 20 ainda. Ele se lava, ele se unge, ele muda de roupas, ele entra na casa do Senhor, e na sua Bíblia deve estar Senhor em caixa alta. Se está aí escrito Senhor em caixa alta, está querendo dizer que ele entrou na casa de Adonai, do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou. Ele entrou na casa do Senhor, e o que ele fez? Quantos adoram aqui a Deus? Aonde estão os adoradores aqui nessa noite? Quem aqui entende o que é ser adorador? Meu irmão, é muito fácil, Jorginho, eu chegar aqui e pular. A gente canta, pula e grita aleluia quando está tudo bem, quando a empresa está legal, quando a saúde está legal, quando não tem problema, quando a luta a gente venceu. Agora eu quero ver a gente pular, a gente cantar, a gente adorar na casa de Deus com o mesmo entusiasmo quando alguém que a gente pediu para Jesus não levar, ele levar. Olha a atitude deste homem. Agora você começa a entender porque que a Bíblia diz que quando Samuel foi ungí-lo, Deus disse para Samuel: eu separei, foi um que é segundo o meu coração. É um homem que tem defeitos, que é assassino, que é prostituto, que falha, que tropeça, mas é um homem segundo o meu coração, que ele pode estar no sofrimento, mas ele me adora. Ele pode perder, mas ele me adora. Ele pode realmente sofrer, mas ele não para de me adorar. Quantos estão aqui para adorar a esse Deus essa noite? Versículo 20, olhe para o texto. E diz o texto, no versículo de número 21, aliás 20, e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu. Olha o curioso, versículo 21. Disseram-lhe seus servos: o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morre, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a... Continuando. Porém agora ela está morta, por que jejuaria eu? Porque poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará mais para mim. Olhe para cá. Você sabe a grande lição que Jesus estava tentando passar para o discípulo? Meu filho, a vida tem que continuar. Você está vivo? Então continue. Você ficou? Então continue. Você não foi despedaçado? Então se levante e continue, porque Deus ainda não encerrou a jornada com você nessa terra. Deus ainda tem plano com você nessa terra. Quem crê nisso? Oh, aleluia. E o texto é curioso, porque Davi, quando é interpelado, ele diz assim: quem sabe? Olha como é diferente da teologia profana que é pregada hoje em nossos púlpitos nesta nação, que é a teologia determinista, que é a teologia positivista. Que nessas teologias que eu estou citando, sabe como é que se faz? Você chega para Deus e diz assim: Deus, eu estou determinando a cura de fulano. Senhor, eu estou decretando a vitória de Beltrano. Quem já ouviu essas falas aqui? Levante a mão comigo assim, só para eu saber. Já? É curioso, porque ao contrário do que essa teologia ensina, a Bíblia mostra um homem de Deus abrindo a boca e diz assim: quando eu fui orar, eu pensei assim: quem sabe Deus tenha misericórdia de mim. Deus teve misericórdia dele? Teve misericórdia dele? E o que ele fez? Virou as costas? Se Deus não tiver misericórdia de você, você vai deixar de adorar. Se Deus não tiver misericórdia de você, você vai deixar de servi-lo, vai deixar de tocar e não toco mais. Por quê? Porque Deus não teve misericórdia de mim. Ah, pastor, eu não prego mais, larguei, abandonei o ministério. Por quê, meu filho? Porque Deus não teve misericórdia da minha vida. Davi foi um exemplo, dentre vários na Bíblia, que Deus não teve misericórdia, mas ele olhou e disse assim: ele pode até ter me dito não, mas ele continua sendo meu Deus, ele continua sendo o meu Senhor, ele continua sendo Adonai, o meu Salvador. Nós temos motivos para adorar, igreja, porque Deus está nos dando o privilégio de viver. Só quem está vivo, levante a mão e exalte o nome deste Deus nesta noite.
você tem o privilégio. E a vida continua. Então, quando eu olho para isso, nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos voltar a caminhar, a dar continuidade. Jesus estava tentando dizer isso para aquele discípulo: meu filho, eu lamento, ele morreu, está na eternidade, mas você está vivo. Continue a jornada, continue a jornada. Se você foi poupado, se você ainda está vivo aqui, é porque a sua jornada não acabou. Pode exaltar o nome desse Deus, porque Ele merece, aleluia. Segundo, porque, pastor, que Deus, na pessoa bendita de Jesus, dá aquela resposta ao seu próprio discípulo? Segundo, porque nós temos que aprender a valorizar ao fato de estarmos vivos. Uma coisa é você entender que a vida tem que continuar, outra coisa é você entender que precisa dar valor a este privilégio. Aí eu vejo o Jorginho: ah, Senhor, a luta chega e aperta. Ah, Senhor, me leva, porque eu não aguento. Meu filho, mas você está vivendo. Me leva, eu não aguento mais. Eu já contei aqui nessa igreja, isso é fato. No dia que eu disse para Deus que eu queria morrer, Deus me repreendeu usando um homem, um jovem chamado Ribamazinho. E foi uma repreensão na lata: porque tu me pede a morte, acaso sou Deus de morte? Me pede vida, que te darei em abundância. Deus olhou para um servo dele, que diante de uma tribulação que nem era grande coisa. Hoje eu olho para trás, Jorge, e vejo: meu Deus do céu, como é que eu pedi para Deus me matar por uma coisa tão pequena naquela época? Hoje eu posso olhar para trás e dizer assim: meu Deus, por que eu tive a audácia de te pedir a morte por algo tão bobo, tão pequeno? E muitos de nós somos ingratos com Deus e não entendemos que somos privilegiados de estarmos vivos. Você sabe quantas pessoas morrem por dia no mundo? 123 mil. Todos os dias. Antes da pandemia eram 119. Com a pandemia subiu para 123 mil pessoas que estão morrendo por dia no mundo. Cerca de 13 milhões por ano. E você está vivo para exaltar o nome deste Deus. Você está vivo para dizer: Senhor, obrigado pelo privilégio de viver. A minha mãe, várias vezes chorando, ela compartilhava comigo o Júnior. A Tânia, minha tia, esposa do meu tio que faleceu há alguns dias. Aí morre a esposa. A Tânia não vai poder ver os netinhos crescerem. A Tânia não vai poder ver mais aqueles filhos que crescerem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e entenda isso: você está aqui, você está vendo, você está conseguindo poder ver, você está tendo o privilégio de viver. Então levante a sua mão e seja grato, porque viver é um grande privilégio que Deus dá a nós. Aleluia. Terceiro, por que Jesus, pastor, deu aquela resposta para aquele camarada? Terceiro, porque nós precisamos aprender a valorizar os que estão conosco. Quer ver coisa linda, meu irmão? Quem já foi aqui em enterro, levante a mão comigo, por favor. Já foi? Não tem coisa mais linda do que enterro, não. Você quer ver um negócio bonito, cara, vá no enterro. Você quer ver palavras bonitas de homenagem, vá no enterro. Você quer ver alguém demonstrar sentimentos profundos do fundo da alma, vá para o enterro. Porque no enterro você vê as pessoas: ai meu Deus, eu amava, mas nunca disse que amava. Ah, essa pessoa, eu quero uma palavra aqui, eu quero a porta, fale. Esse homem que está aqui foi um grande homem, honesto, direito, um homem que eu admirava, um homem que isso, eu tive o privilégio de andar com ele. Mas quando andava, nunca disse isso a ele. Quando andava, nunca abriu a boca para tecer um elogio dele. Quando ele era vivo, nunca foi na casa dele para apertar a mão e dizer assim: parabéns pelo seu sucesso. Você sabe o que Jesus estava tentando ensinar ao seu discípulo? Meu filho, tu está preocupado com quem morreu? Procura dar valor a quem está vivo. Dê valor à sua mãe que está viva. Dê valor ao seu filho que está vivo. Dê valor ao seu irmão que está vivo. Ah, pastor, mas eu não falo com meu irmão.
Aí o irmão morre. Oh meu Deus, meu irmão amava tanto meu irmão. Pastor, você não tem ideia, meu filho, mas eu nunca te vi nem falando, não sabia nem que tu tinha irmão. Mas eu amava ele. Dê valor àquelas pessoas que estão vivas. Escute o que eu vou lhe dizer. Sabe o que essa pandemia tem me ensinado? É que a gente não sabe mesmo o dia que vai morrer. O meu tio que faleceu, o irmão da minha mãe, na semana que ele ia ser hospitalizado, nós passamos a semana inteira falando várias vezes por dia. Parece que Deus já sabia, falando sobre Deus. Ele falando das coisas de Deus, do quanto Deus era maravilhoso, do quanto Deus é isso, sem estar doente. De repente aparece doente, ele no hospital, ele grava um vídeo, eu tenho até hoje gravado. Meu sobrinho, isso, eu estou aqui, mas olha, eu estou firme, estou com Jesus, já com um catéter no nariz, estou firme com Jesus, Ele está comigo aqui, eu confio muito nele, mas olhe, se não der certo, se eu partir, eu sou um servo. Mas teve pessoas que não tiveram esse privilégio, de poder ver pela última vez, de poder dizer pela última vez eu te amo, de poder dar um último abraço, de poder dizer alguma coisa. Existem pais que saíram de casa e os seus filhos estavam brigados com ele, e os pais não voltaram mais porque morreram. Existem filhos que saíram de casa brigados porque a mãe enchia o saco, porque o pai brigou, e ele não voltou mais para casa. E sabe o que acontece conosco? Nós ficamos com um sentimento, como se algo não tivesse sido feito, não tivesse completado, falta alguma coisa. Sabe o que falta? Você entender que os que se foram, você não poderá ver aqui nessa terra, mas os que estão vivos, dê valor às pessoas que estão do seu lado, dê valor àqueles que estão distantes, mas que são seus irmãos, que são seus parentes, que são seus amigos, que são suas ovelhas, porque estas pessoas um dia partirão. E talvez nós não tenhamos o privilégio de chegar a elas e dizer assim: eu queria tanto poder te dizer uma última vez isso. Eu queria tanto poder dizer para ti isso. Escute o que eu vou lhe dizer, irmão. Durante esse período de pandemia, eu recebi um testemunho que me deixou curioso. Uma jovem me disse assim: pastor, quando meu pai ia ser entubado, escute isso. Eu disse: pai, o senhor não quer que nós façamos uma oração? Vamos fazer uma oração juntos para Jesus perdoar os seus pecados. Ele era crente, mas era um crente destrambelhado. Era um crente que vivia a vida do jeito que ele queria. Era um crente que ele ia na igreja quando ele achava que deveria. Era um crente que dizia assim: eu não dizimo porque eu não tenho para que dizimar, o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Era um crente que, quando ele queria ir no evangelismo, quando ele não queria, ele ficava em casa criticando. Viveu a vida inteira maltratando a esposa, maltratando os filhos, mas decidiu seguir Cristo, mesmo destrambelhado. E a filha pega na mão do pai, e ambos começam a orar. E ela ora por ele. E ele começa a derramar lágrimas. Quando encerra a oração, ele está calado a oração dela o tempo todo. Quando encerra a oração, ele com os olhos chorando, a única frase que ele fala antes de ser entubado foi: Deus, me perdoa pelo fracasso que eu fui. Eu quero lhe perguntar uma coisa nessa noite. Se Deus disser para você que você tem meia hora de vida, e você tiver que fechar os olhos e tiver que falar uma última frase para esse Deus, o que você vai falar para Ele? Você vai ter que dizer: Deus, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa porque eu só fiz coisa errada, me perdoa porque eu abandonei a igreja, me perdoa porque eu desisti da tua obra. Outro vai poder dizer assim: Senhor, eu quero te agradecer pela vida que tu me deste. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de ser teu servo. Senhor, eu quero te agradecer porque eu fiz e caminhei na tua obra. Quero te agradecer porque eu cantei na igreja, porque eu orava, Senhor. Eu quero te agradecer porque tu estavas comigo, aleluia. O que tu vais poder dizer para Deus?
porque um dia nós nos encontraremos do outro lado. Então nessas horas a gente precisa parar e entender porque é que Jesus vira para aquele jovem discípulo e diz: deixa os mortos enterrar os mortos. Ele está dizendo: você está dando valor para quem morreu, então passe a dar valor para quem está vivo. Aleluia. Quantos podem exaltar esse Deus? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Abra no livro de Salmos, por favor, no capítulo 39. Meu Deus do céu, a gente às vezes esquece de dizer um simples eu te amo. Eu estava almoçando, eu, minha mãe, Maíra, os meninos, a gente estava almoçando em família ali em casa, e eu disse para elas: Jorginho, uma verdade. Falei, a gente deixa muitas vezes de aproveitar o momento que nós estamos aqui em família para discutirmos problemas, para deixarmos as intrigas manterem as grandes muralhas da separação. Aí quando essa pessoa que você muito amava, ou que ela muito te amava, parte, você fica num quarto chorando, sofrendo, dizendo por que eu não tive tempo de consertar aquilo com ela, eu não tive tempo de consertar aquilo com ele, eu não tive tempo de perdoar, eu não tive tempo de liberar perdão para meu pai, eu não tive tempo de dizer para minha mãe que eu a amava, eu não tive tempo. Escute uma coisa que a Bíblia diz no Salmo 39, versículo 5: eis que fizeste os meus dias como a palmos. Olhe para cá. Ele está dizendo assim, os dias de vidas, é como se fossem apenas alguns pequenos palmos diante da linha da eternidade que nós viveremos. Aí ele vai e diz, versículo 39, versículo 5: como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, não passa de um breve sopro. Abre em Eclesiastes. Vai para Eclesiastes no capítulo 9. Olha que curioso o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo de número 9, versículo de número 10. Olha isso aí, Jorginho, que coisa linda. Diz o texto no versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olhe para cá. Você sabe o que o grande rei Salomão, ao escrever esse livro, estava tentando nos dizer? Ele estava dizendo para a gente, Marcos, a seguinte coisa: ei, você, viva a sua vida intensamente, chegue para a vida e abrace ela e diga: essa vida é um privilégio que Deus me deu, então eu não vou perder a oportunidade de dizer que eu amo aquela pessoa, eu não vou perder a oportunidade de dar um abraço de Jorge. Eu sempre quis poder abraçar Jorge, mas não abraçava porque eu sou homem, e homem não abraça homem. Vá lá, dê um abraço, diga para essa pessoa que você ama. Se você está magoado com alguém, libere hoje no seu coração perdão, porque amanhã, para onde nós iremos? Não há como fazer isso, não há como resolver isso. E aí na psicologia, a gente fica criando rotas, caminhos, rotas de fuga, para que a pessoa possa se desconectar de alguém que morreu, quando ela poderia fazer isso em vida, dando a ela tudo que ela podia ou que ela merecia. Meu irmão e minha irmã, eu estou aqui nesta noite para lhe dizer: viver é um grande privilégio. Louvado seja o nome de Jesus. Quarto, para que eu possa encerrar, os senhores podem até vir para cá. Diz assim a palavra de Deus no livro de Jeremias. Abra no capítulo de número 29. Quarto, por que Jesus disse para aquele discípulo: deixai os mortos enterrar os mortos, vem e me segue. Você sabe por que Jesus disse aquilo? Quarta e última lição que eu quero compartilhar com os senhores nessa noite, para encerrarmos essa palavra. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo a ele: a obra na sua vida ainda não acabou. Você não ouviu? Jesus disse àquele discípulo: a obra na sua vida ainda não acabou. Você está vivo.
porque a obra não parou ainda. Você está viva, porque o projeto de Deus ainda não cessou. Sabe o que eu vejo? Outro dia, um irmão chegou e disse assim: pastor, eu peguei essa doença maldita, mas graças a Deus eu estou assintomático, não senti nada, estou benzão, estou bem. Já passaram-se de 15 dias, estou sentindo nada. Já tem mais de mês, pastor, eu estou benzão. Sabe o que eu penso? Quando eu olho algumas pessoas que tiveram esse privilégio enorme que Deus deu, você tem 1000 motivos para dizer: Senhor, eu te agradeço, eu te engrandeço, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico, porque eu estou vivo nesta caminhada. Há uma jornada, pode aplaudir mesmo. Essa jornada ainda não parou e não acabou na sua vida. Há um propósito de Deus na vida das pessoas que ainda estão vivas. Quando eu cheguei no culto, eu abracei Fran e disse: Fran, eu fiquei tão feliz de te ver aqui no culto. Não falei, Fran? Porque eu sabia que ela estava tendo dificuldade de vir ao culto durante a semana. Ela está ajudando a filha num projeto, tentando engrenar para ter uma empresa, para poder ter condições financeiras. O marido passou para a eternidade, mas ela ficou, então ela tem que continuar. E ela está continuando. Mas eu disse: graças a Deus que ela está aqui, porque ela precisava ouvir, eu precisava ouvir, você precisava ouvir, você que está me assistindo precisava ouvir e entender. A vida é um grande privilégio, viver é um grande privilégio. Deus te deu um dom, o dom de estar vivo. E sabe por que Ele fez isso? Quarto e último, porque a jornada na sua vida não acabou, o projeto dele não acabou. Jeremias capítulo 29, o versículo 11 diz assim: grave isso no seu coração, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Olhe para cá. Quem espera o céu de glória um dia, levante a mão comigo. Fique de pé. Quem espera realmente o céu, sinceramente, quem ainda espera. Não se prega mais o céu hoje, só se prega dinheiro, só se prega prosperidade, só se prega riqueza, que Deus quer te dar dinheiro, que você pode fazer projeto com Deus, que Deus tem isso. Não é esse o objetivo da palavra. O objetivo da palavra é nos levar para o céu de glória. Há um céu que nos espera. É por isso que a Bíblia nos mostra que o Senhor se alegra quando alguém passa para a eternidade. A alegria, como que Ele dissesse: vem, sobe meu filho, sobe, 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 vem experimentar do reino que eu preparei antes da fundação do mundo. É por isso que em Mateus no capítulo 25, Jesus olha para as ovelhas que estão à sua direita e diz assim: entra, benditos do meu Pai, entra, entra, entra no reino. Esse reino está preparado para vocês. Antes de eu fundar tudo, eu primeiro fiz um reino. Antes de eu criar o universo, eu primeiro fiz uma casa para vocês. Porque antes de tudo, eu já pensava: vocês estarão comigo um dia na glória, aleluia. E aí, essa semana eu contei para vocês que eu fui no hospital e um jovem que voltou para Jesus disse: 65 vezes, pastor, eu caí da moto e não morri. 65 vezes, pastor, eu caí e eu estou vivo. Então eu entendi agora, eu preciso seguir Jesus. Quantas vezes você e eu vamos precisar cair para entender que essa jornada o alvo é Cristo, o alvo é Cristo, é Cristo. Eu tenho que seguir Ele, eu tenho que basear Ele. Ele é meu espelho, Ele que é meu alvo, é Ele que é meu norte, é nele que eu me baseio. Para que a gente possa encerrar, eu quero estabelecer um parâmetro com vocês hoje aqui. E encerrar esse grande privilégio de viver dizendo que está em Romanos no capítulo 8, versículo 38. Porque eu estou certo, escute isso, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nenhuma altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, aleluia.
Sabe uma coisa que eu quero encerrar essa palavra e dizer para você? Aproveite cada segundo de vida que Deus te der. Se você precisa resolver alguma pendência com alguém, resolve. Você precisa ir lá abraçar alguém, abrace. Você precisa mandar uma mensagem para alguém que está longe, mande. Você precisa dizer para essa pessoa que ama: mas pastor, eu não sou melancólico, eu não sou romântico, eu não sou carinhoso. Quebre essas barreiras, porque quando o grande dia chegar, não haverá mais o que fazer. Quando a morte bater na porta dessa pessoa ou da sua, não haverá mais como voltar para dizer nada. Então aproveite, porque Deus nos deu um grande privilégio. Existe um menino que fala assim: de todas as coisas que eu já passei, de todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, aleluia, e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Cante! Eu canto pra glória de Deus. Cante pra glória dele, aleluia! Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia. Está em ti, querido Senhor. Quantos entendem o privilégio que tem? Oh Senhor,
Eu levanto as minhas mãos nessa noite para te agradecer, Pai. Eu levanto as minhas mãos nessa noite para te engrandecer com essa igreja, te engrandecer com essas pessoas que ouviram essa palavra, que entenderam, Deus, que viver é um privilégio, que nós não podemos acrescentar um só dia de vida às nossas vidas, que nós não conseguimos, Senhor, sequer levantar das nossas camas se Tu não estiver segurando nas nossas mãos. Então, como pessoas humanas que somos, queremos te engrandecer pelo grande privilégio que é poder viver. Ajuda-nos a fazer a tua obra, ajuda-nos a seguir como tu disseste ao teu discípulo: vem e me segue. Nos ajuda a te seguir, Senhor. Nos ajuda a investir o nosso tempo na tua obra. Nos ajuda, Senhor, a não olhar para as tempestades, a não olhar para os problemas, a não olhar para as decepções, a olhar exclusivamente para ti, porque tu nunca vai nos decepcionar, Senhor. Nós decepcionamos as pessoas, Pai, porque somos humanos, mas Tu nunca nos decepcionará. Tu nunca nos decepcionou. E um dia, Senhor, de fato nós poderemos orar e dizer: Senhor, eu vou partir, mas eu te agradeço. Eu vou partir, mas eu te adoro. Eu vou partir, mas eu sei que Tu me aguardas. Eu vou partir, mas eu estarei contigo na glória. Eu vou partir, Senhor, mas há um céu que me espera. Eu vou partir, mas há um reino que me aguarda. Então a Ti seja a honra e a glória pelo privilégio que nós temos de viver, Deus. A Ti seja toda exaltação, a Ti seja toda honra. Obrigado por esse privilégio. E agora, Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos que aqui estão nessa casa. Olha para os nossos corações, Deus. Olha para aqueles que estão me assistindo, olha para aqueles que estão aqui nessa casa, e que por algum motivo o Teu Espírito trouxe à memória, Pai, algo que deveria ser feito e não foi feito ainda. Uma frase que deveria ser dita e não foi dita ainda. Um abraço que deveria ter sido dado e não foi dado ainda. Quebra as barreiras, meu Deus, da separação nesta noite. Quebra as barreiras do orgulho nesta noite. Em nome de Jesus, quebra todas essas barreiras, Pai. E entra com restauração nas casas. Entra com restauração nos lares. Entra com restauração nas famílias. Entra com restauração nos sentimentos. Entra com restauração nos nossos corações. E faz com que nós possamos entender, Deus, que este privilégio Tu só deste a poucos. E estes que têm esse privilégio de viver na Tua presença, Senhor, meu Pai, ajuda-nos a encerrar os nossos dias, como diz o salmista: na Tua casa eu quero viver até o último dia da minha vida. Assim nós oramos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Só quem crê, aplaude ao Salvador Jesus nessa noite. Rei do universo, Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. É um privilégio, aleluia. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te conhecer, Senhor. Escute. Que Deus possa nos fazer entender que aqui, enquanto estivermos, não estamos por estar. Tolos são aqueles que pensam que estamos aqui por estar, Jorginho. Tolos são aqueles que acham que estamos só passando e que não temos um fim nessa terra. Deus nos constituiu nesta terra como sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para proclamar as verdades. Há um objetivo de você estar aqui.
Se foste chamado para ser um cantor, cante para a glória de Deus. Se seu chamado é para ser um pregador, pregue essa palavra. Se você foi levantado como intercessor, interceda. Se o teu almejo, o teu desejo é falar de Cristo e evangelizar, evangelize. Se chamado para tocar, toque. Mas não pare, porque você só está aqui para glorificar o nome do Senhor. Quem entende isso, diga glória a Deus. É só por isso que estamos aqui. Que Deus em Cristo abençoe você, sua família, sua casa, e possa nos manter dentro deste privilégio. Possamos fazer bom uso dele. Possamos usar cada segundo desse privilégio intensamente para a glória dele. Quero convidar o pastor Fábio para orar encerrando, impetrar a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar, igreja. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu carinho, Senhor. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, Senhor, pelos dias que tu tem nos dado, Pai. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Precisávamos ouvir algo de ti, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, assim como tu nos trouxe em paz e em segurança, Senhor, nos leva para os nossos lares, para que possamos, Senhor, estar aqui no culto de domingo, pregando a tua palavra, louvando, cantando, tocando, fazendo a tua vontade eterna. Porque como é maravilhoso, Senhor, fazer aquilo que tu pedes. Então, Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus Cristo. Estenda as mãos assim, ó. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja aí no meio de cada um de vocês. Leve a mão no coração e digam amém, amém e amém. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso